Eu não sei por que o advogado tem tanta pressa em correr para o Poder Judiciário quando o INSS apresenta a famosa carta de indeferimento. Muitas vezes, o processo administrativo pode ser uma excelente ideia e pode compensar muito. É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Quer saber um pouco mais? Vem comigo. Fala pessoal, Emerson Vargas mais uma vez aqui com vocês hoje para falar sobre recurso administrativo, o famoso CRPS. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, quero pedir para você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, assine o sininho das notificações para você receber a notificação de vídeos novos que todas as semanas nós trazemos aqui para vocês, sempre falando sobre um assunto diferente e que eu tenho certeza que é extremamente útil para a sua advocacia previdenciária, tá bom? Dito isto, vamos lá. Vocês já sabem o que é o CRPS, é o Conselho de Recursos da Previdência Social. Ele é formado por 29 juntas de recursos, 4 câmaras de julgamento, conselho pleno. Quem faz parte dele são servidores que podem ser do INSS ou não, representantes de empresa, representantes dos trabalhadores, enfim. Uma coisa que muita gente sempre pensa é que quem julga, quem faz o julgamento do recurso administrativo é o próprio INSS. E isso não é verdade, tá? O INSS, quando você apresenta o recurso, ele é apenas uma parte, assim como seria na Justiça Federal, tá? Então, você vai apresentar o teu recurso, o INSS vai ter o prazo dele para apresentar as contrarrazões e uma das juntas de recurso vai julgar o caso. E hoje eu quero mostrar para você um exemplo bem claro de como vale muito a pena você insistir no recurso administrativo e quando que esse recurso ele pode ser de fato aproveitado e mais utilizado pelo advogado. Vamos falar hoje sobre o caso da Maria. A Maria, lá em janeiro de 2018, ela foi sozinha ao INSS, o que é um direito do segurado, mas eu, como advogado, sempre digo, quando o segurado vai sozinho ao INSS, ele está correndo um grande risco de aceitar o que vier, porque ele não vai saber pedir o melhor benefício. E muitas vezes o INSS não vai oferecer para ele a melhor condição que ele tem direito. Mas enfim, ela foi sozinha lá em janeiro de 2018 e fez o requerimento de uma aposentadoria por tempo de contribuição. Tá? O INSS foi, analisou o caso dela, ela juntou um monte de documentos, juntou carteira de trabalho, lá o CNIS dela estava redondinho, enfim, juntou uma série de documentos comprovando que ela já passava de 30 anos de contribuição, logo ela teria direito à aposentadoria por tempo de contribuição da mulher que exigia, para tanto, esses 30 anos contribuídos. Tá? O INSS fez lá uma carta de exigência, e aí já começa o primeiro erro dela, porque ela não cumpriu essa carta de exigência, ela não compareceu na autarquia previdenciária, muito embora com os documentos apresentados, esta exigência dessa carta de para apresentação de documentos era extremamente, totalmente desnecessária, porque ela já tinha apresentado documentos capazes de comprovar os 30 anos dela. Mas, enfim, ela não cumpriu a exigência e o INSS emitiu uma carta de indeferimento do benefício dela, alegando que ela tinha apenas 20 anos de tempo de contribuição, quando, na verdade, ela já passava e muito dos 30. Comum do INSS fazer isso? Super comum. Neste caso, ela procurou este advogado que vos fala, né, para ver o que poderia ser feito, e analisando ali o processo dela, eu vi que ali valeria muito a pena tentar fazer o recurso administrativo. Por que isso, pessoal? Por quê? Porque muito embora o INSS tivesse feito exigências para ela apresentar novos documentos, com os documentos que ela já tinha em mãos, mais a certidão de tempo de contribuição, tanto do município quanto do estado que ela trabalhava, eram mais do que suficientes para a gente conseguir a obtenção desse benefício no CRPS, sem ter a necessidade de ir ao Poder Judiciário. Tá?
E foi isso que a gente fez. E aí, quando o CRPS foi avaliar, o relatório dele dizia o seguinte, que ela tinha entrado lá em 2018, fazendo um pedido de aposentadoria, porque ela já tinha tempo suficiente para isso. E você lembra que a gente comentou que ela tinha feito lá em 2018 pedido de aposentadoria por tempo de contribuição? O CRPS analisou o caso dela e reformou, ou seja, ele deu uma nova decisão sobre esse processo, mas concedendo para ela a aposentadoria de professor. Mas como assim? Ela fez o pedido de aposentadoria por tempo de contribuição. O INSS se baseou o tempo todo neste período de tempo de contribuição. E ele indeferiu um benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Então, como que num recurso você inova pedindo aposentadoria de professor e o conselho concede essa aposentadoria de professor? Pode isso? Claro que pode, pessoal. Por quê? Porque a gente já falou sobre isso em outros vídeos. É o direito ao melhor benefício. O INSS tem a obrigação de conceder ao segurado o melhor benefício que ele tiver direito de receber, cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido. Então, se a professora Maria chegou lá na autarquia previdenciária, lá em janeiro de 2018, fazendo o requerimento de aposentadoria por tempo de contribuição, e o INSS vendo que ali uma aposentadoria de professor para ela seria mais vantajoso, então é lógico que o INSS deveria chegar para ela e falar, dona Maria, para a senhora que é melhor a aposentadoria de professor do que a por tempo de contribuição. Então, o INSS fez isso? Não. Ele faz isso para alguém? Claro que não, pessoal. Então, toda vez que o segurado vai sozinho lá na autarquia previdenciária requerer um benefício, fique ciente. Depois da reforma da Previdência, se você, em alguma das regras de transição, tiver o direito a um benefício que é mais vantajoso do que aquele que você foi lá pedir, você corre um risco enorme do INSS não oferecer ele para você. Simplesmente conceder para você o benefício que você pediu, que muitas vezes não é o melhor. Mas nesse caso, o CRPS, a junta de recurso, ela entendeu que, muito embora ela tivesse feito o pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, o melhor benefício para ela era o de professor. A RMI, a renda mensal inicial dela como professora, é maior do que como aposentadoria por tempo de contribuição. Tá? Direito ao melhor benefício. Foi essa a decisão do Conselho de Recursos da Previdência Social. Então, valeu a pena insistir no conselho de recurso, fazer o recurso administrativo? Claro que sim, porque demora 2 anos, 3 anos, uma decisão de uma junta de recurso. No Poder Judiciário, não é diferente disso, pessoal. Não é diferente disso. Ainda que tenha recurso, o Poder Judiciário é a mesma coisa, tem decisão, pode ter recurso. Então, quando que eu não aconselho vocês a procurar o Conselho de Recursos da Previdência Social? Quando for benefício por incapacidade, aí realmente, de fato, eu acho que não vale a pena você procurar o recurso administrativo, vale muito a pena você correr para o Poder Judiciário, tá? Ou quando for algum caso assim de grande complexidade, que vai exigir prova pericial, alguma coisa nesse sentido, tá? Fora isso, pessoal, vale muito a pena fazer o recurso no administrativo, no processo administrativo, tá? As juntas de recurso, elas têm decisões excelentes para o segurado, sabe? Decisões justas, tá? Ao contrário do que acontece dentro do INSS. Então, uma vez que você observou que o segurado foi sozinho no INSS, fez o pedido errado, ela fez o pedido errado, ela deixa de atender carta de exigência, por mais absurda que seja a exigência, ela deixou de atender, tá? Ela podia ter apresentado CTC, certidão de tempo de contribuição, tanto do município quanto do estado. Enfim, você percebe como que ela, sabe, ela negligenciou um pouquinho o processo dentro do INSS? Você percebe isso? Então você consegue arrumar isso no processo administrativo fazendo o recurso. Porque quando você apresenta o recurso e você apresenta esses documentos que o INSS em algum momento solicitou para ela, mas ela,
né, por desconhecimento, por ter ido sozinha, não apresentou, você está oportunizando ao INSS, à autarquia previdenciária, ter acesso a esses documentos. Então, o INSS, está aqui, ó, você queria? Está aqui nas suas mãos agora, analisa. E o INSS não vai mudar o posicionamento dele. Ele não vai olhar para a tua CTC, ele não vai olhar para o novo documento que você apresentou e vai retificar a carta de indeferimento. Ele não está nem aí, muitas vezes ele não vai nem apresentar as contrarrazões. E aí, o que fica muito claro para a junta de recursos? Que o INSS não está preocupado em conhecer a verdade dos fatos, ele não está preocupado em analisar se a segurada, nesse caso, ela possui ou não o direito. Ele já deu a carta de indeferimento, ele não quer saber. Então, essa junta ela vai olhar para esses documentos e não só vai conceder o benefício para essa autora, para essa professora, para essa segurada, como vai retificar, inclusive, o tipo de benefício que ela tem direito. Porque ele vai analisar que o benefício aposentadoria de professora é mais vantajosa para ela do que a aposentadoria por tempo de contribuição. E, em respeito ao melhor benefício, vai conceder o benefício de aposentadoria de professor, muito embora nunca tenha sido esse o pedido dessa segurada. Tá vendo como que vale muito a pena você insistir grande parte das vezes no processo administrativo fazendo o recurso, ao invés de correr para o Poder Judiciário, tá? Então, mas e se tivesse dado errado? E se a decisão do Conselho, da Junta de Recursos, tivesse vindo desfavorável a essa segurada? Você poderia, ainda assim, juntar todas as provas que você apresentou neste recurso e ir para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário nunca foi descartado. Ele só ficou um pouquinho de stand-by, porque eu teria uma grande possibilidade de reverter essa decisão de forma administrativa e talvez não precisar do Poder Judiciário. Você entendeu? Eu não abri mão do Poder Judiciário, ele está ali aguardando. Se for preciso, eu vou me socorrer a ele. Vou levar muito mais provas, muito mais documentos que eu juntei neste meu recurso administrativo para ter mais força ainda lá dentro do Poder Judiciário. Mas nesse caso, eu nem precisei. Eu consegui ganhar o processo na esfera administrativa. Dessa vez, o Poder Judiciário não precisou ser acionado. É isso que eu quero refletir com você. Repare bem que muitas vezes fazer o recurso para o Conselho de Recursos da Previdência Social é um grande negócio. É um grande negócio. E o advogado, na maioria das vezes, ele nem cogita a possibilidade de fazer isso. Ele já corre para o Poder Judiciário. Tá bom? Pessoal, espero ter colaborado com vocês. Deixa aqui qualquer dúvida que vocês tiverem. Vou ter um enorme prazer em responder, tá bom? Se inscreva no canal. Mais uma vez eu vou pedir para você. Deixa o seu like. Vem comigo. Toda semana a gente posta vídeo novo aqui no canal falando do nosso direito previdenciário, sempre com um assunto que eu tenho certeza que vai ser interessante para você na sua advocacia previdenciária e para você que também não é advogado, que é apenas um segurado, mas que quer ter um pouco mais de conhecimento sobre os seus direitos, você está no local certo, tá bom? Até a próxima, um grande abraço!